Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estatística Básica. Na aula de hoje falaremos sobre a distribuição de frequências para variáveis quantitativas. Quando temos poucos valores numéricos distintos, um caso comum para variáveis discretas, o procedimento para a construção da tabela de frequências é o mesmo que para variáveis qualitativas. Vejamos esse exemplo, na qual vemos o número de gatos que os alunos de uma turma possuem em suas casas. Como dito, devemos seguir os mesmos passos: identificar todos os valores possíveis, 0, 1, 2, 3 e 8, contar a quantidade de realizações de cada valor e organizá-lo em uma tabela, como disposto a seguir. Então, é basicamente o mesmo procedimento no caso qualitativo. Entretanto, quando existem poucas ou mesmo nenhuma repetição nos valores, o objetivo de resumir os dados para uma melhor compreensão se torna impossível ao utilizar tal procedimento. Assim, para conseguir resumir os dados, agrupamos os valores por faixas. Consideremos o exemplo a seguir do salário de 30 funcionários de uma empresa. Então, em R$1.000. Então, esse primeiro funcionário ganha R$4.000 e assim sucessivamente. Certo? Observando esse conjunto de dados, não tem um único valor repetido. Logo, o procedimento anterior não ajudaria em nada. Então, procedemos com o agrupamento dos dados. A tabela a seguir apresenta um possível agrupamento. Repare que a apresentação é bem similar ao que vimos anteriormente. A única diferença é que as categorias ou classes agora representam um intervalo de possíveis valores, então, e não apenas um único valor. É necessário apenas entender o que este símbolo mesmo aqui representa, tá? Esse símbolozinho aqui entre os valores. Que aqui esse carinha aqui representa. Considerando essa primeira classe, 4, 7, isso quer dizer que contaremos para essa classe todos os valores entre 4 e 7, incluindo qualquer 4 que nós observemos, mas excluindo qualquer 7. Uma outra anotação para esse tipo de coisa seria assim: 4, 7. Quer dizer fechado no 4, ou seja, incluindo o 4, e aberto no 7, excluindo o 7. O último grupo, contudo, repare que temos de 13 a 16. Isso quer dizer que inclui tanto o 13, pois é fechado, como o 16. A anotação alternativa seria 13, 16. Ok? Precisamos entender, então, só como decidir quais serão os intervalos. Ocorre que essa decisão é arbitrária e fica a cargo de quem está estudando os dados. Existem algumas sugestões, como, por exemplo, decidir quantas classes utilizar a calcular a raiz de n, ou seja, nós vamos calcular a raiz do número de valores observados. Mas mesmo essa regra não é um consenso, é apenas uma sugestão. Outras sugestões são usar entre 5 e 15 classes e que as classes tenham a mesma amplitude, ou seja, o mesmo tamanho. Como no nosso exemplo anterior, nós tínhamos todas elas de amplitude 3. É importante comentar que, com muitas classes, o objetivo de resumir os dados não é tão efetivo, enquanto com poucas resulta numa maior perda de informação. Tal perda de informação ocorre quando dizemos que temos 6 pessoas com um salário na faixa de 10 a 13. Voltando aqui para o nosso conjunto, nós temos aqui 6 pessoas, que é a nossa frequência, com salários entre 10 e 13. Mas o que isso quer dizer? Nós não sabemos os valores exatos. Eles eram mais próximos do 10 ou mais próximos do 13? Ou estavam igualmente distribuídos aqui nesse intervalo? A suposição usual, nesse caso, é que todos os salários de uma classe agrupada são iguais ao seu ponto médio, ou seja, o ponto que está no meio entre esses dois valores, ou seja, a divisão desses dois valores, né, a média, que no caso dessa classe seria 11,5. Para as outras, podemos fazer o mesmo procedimento. Então, supor que os 6 valores eram isso daqui.
Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.